Bom dia, senhoras e senhores, mais um projeto de produção Profissa no ar. E eu, Carlinha Navarro, venho trazer para vocês informações sobre montagem de eventos culturais. Vamos embora que tem sempre muito conteúdo por aqui. Todo dia de manhã eu apareço com essa carinha de sono e a minha xícara de café para mostrar para vocês um caminho mais curto para você chegar no evento cultural massa, com tranquilidade e sem perrengue. Tá? Hoje a nossa conversa vai ser sobre equipe e funções de um evento cultural. Vê se isso não vai ser útil para você. Então fica aqui com a gente, fica aqui comigo que eu vou te mostrando exatamente qual é o caminho que você tem que fazer para não esquecer de nadinha. A equipe de um evento cultural é o coração desse evento, tá? E é também o suporte que você vai ter ao longo desse processo todo, que é a montagem, a desmontagem de um evento cultural. Montar um evento cultural exige muita energia, né? Você vai precisar pensar nele, depois você vai precisar comunicar para as pessoas, depois você vai precisar botar ele para rodar e vai ter que desmontar tudo, né? Desfazer toda a confusão que você fez. Então, quando a gente tem uma equipe, tudo fica mais fácil na nossa vida, pode apostar, certo? Ter alguém para a gente dividir essas decisões, dividir as responsabilidades, dividir as demandas, né? Que são muitas demandas, é uma coisa que traz muita paz para o coração, é muito massa, certo? Por isso, é importante pensar em quem vai estar com você nessa jornada. Quem é que vai te acompanhar nesse processo? Isso é super importante você definir, você identificar, até porque é muito bom andar bem acompanhado, né? Então é preciso refletir na hora de escolher as pessoas que vão estar do seu lado, que vão estar nesse processo com você. E para entender quem são essas pessoas, é importante a gente pensar também quais as funções que elas vão desempenhar dentro do seu evento cultural. E aí, para a gente identificar que funções são essas, a gente vai precisar olhar um pouco para a estrutura de um evento cultural e entender exatamente como é que funciona esse processo, quais são as funções que são inerentes, ou seja, que aparecem na montagem de um evento cultural para você não ficar sozinho. Enxergar o seu evento de forma mais ampla é a forma mais segura de fazer o seu evento dar certo. Quando a gente olha de cima, a gente enxerga o evento quase como uma planta baixa de uma casa, você consegue saber tudo o que está acontecendo em todos os lugares, em todos os setores do seu evento. Então, se você exercita essa capacidade de olhar de cima, né, essa capacidade de ter uma visão ampla do seu evento, você vai ter um evento mais próspero, você vai ter mais tranquilidade e também um resultado mais profissional, né? Porque você sabe exatamente o que está acontecendo em cada setor do seu evento. Listar essas funções vai te ajudar a entender também as demandas do projeto. Você, através das funções, você vai entender quais são as demandas que esse projeto tem. E através das demandas, você vai entender quais são as funções que você vai precisar que as pessoas desempenhem nesse projeto, nessa ação cultural, certo? Mas eu não vou deixar você sozinho nessa caminhada, porque hoje eu disse que eu ia falar sobre a equipe e sobre as funções do projeto, tá? Então, eu vou pensar junto com você aqui agora quais são as funções que a gente pode precisar num evento cultural, tá? Vou fazer isso de uma forma bem objetiva aqui para a gente conseguir enxergar tudo. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu divido o meu evento mais ou menos em 4 partes. Para ficar bem fácil da gente conseguir visualizar isso, conseguir entender essa estrutura, vamos pensar em cabeça, tronco, braços e pernas, tá? Esse é o corpo do nosso evento. E é assim que eu enxergo, tá? Primeiro de tudo, deixa eu só lembrar de uma coisa. Essa é a forma como eu faço. Não quer dizer que é certa nem errada. É somente a forma que eu faço. Você vai fazer da forma que você acha melhor. Eu estou te falando somente
da minha experiência, que já tem mais de 20 anos, mas é a minha experiência e o meu jeito de fazer, tá? Então eu enxergo assim, que o meu evento ele tem cabeça, tronco, braços e pernas, tá? A cabeça é o que eu chamo de núcleo de inteligência do projeto. Esse nome é muito chique, né? Muito fino esse nome. Então, o que é o núcleo de inteligência do projeto? São as pessoas que vão te ajudar a pensar as ações que vão acontecer dentro do seu evento cultural. Para que tudo aconteça de uma forma muito legal e principalmente de uma forma muito profissional. Você quer que as pessoas enxerguem que aquilo é uma ação profissional. Mesmo que você não seja um profissional da produção cultural, você quer que as pessoas enxerguem dessa forma. Você não quer que as pessoas cheguem no seu evento e digam assim, com certeza isso aqui foi um amador que fez. Com certeza essa pessoa que montou aqui não era uma pessoa do meio, não era um profissional desse negócio. Você não quer pensar assim. Não quer que as pessoas pensem assim, né? Você quer que a pessoa chegue no seu evento e isso nem passe pela cabeça dela, de pensar se aquela criatura foi profissional ou não. Bom dia, Esté, bom dia, bem-vinda! Hoje estou conversando aqui sobre o nosso corpo do nosso evento cultural. Falando sobre as funções, imagina, nossa equipe, levantar todo mundo, sabe como é, né? Então, vamos lá. Então, eu estou falando aqui agora sobre o que eu chamo de inteligência do projeto, né? Inteligência da ação cultural, que é a nossa cabeça, tá? Então, quem é que vai trabalhar pensando na sua ação cultural, pensando no seu evento cultural? Um diretor-geral, um produtor executivo, né? Um diretor artístico, um diretor musical, um roteirista, né? Se é uma peça de teatro, eu vou precisar de um roteiro, né? E se é um espetáculo de música, também eu preciso de um roteiro, né? Um light designer, ou seja, a pessoa que pensa a iluminação, um cenógrafo, que é a pessoa que pensa o cenário, um arranjador. Eu estou dando exemplos aqui de funções que acontecem muito na minha realidade, né? Claro que cada projeto tem as suas características específicas. Cada projeto tem o jeitinho dele, tem suas coisinhas especiais. E você vai precisar prestar atenção nessas coisinhas especiais também. Eu estou dando aqui mais ou menos uma geral, né, do que eu normalmente uso nessa parte mais de pensar o projeto, tá? Passando por essa parte de pensamento, a gente vai passar para o que eu chamo de corpo do projeto. Corpo não, o tronco, né? O tronco do meu evento cultural. O que é o tronco do meu evento cultural? São as pessoas que vão dar a estrutura para que esse evento de fato aconteça, né? Então é minha equipe que vai desempenhar funções que são estruturais para mim, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá no meu setor de inteligência, digamos assim, na cabeça do meu evento cultural, eu tenho um produtor. Aqui no tronco eu tenho assistentes de produção, assistentes de direção. Lá em cima eu tenho alguém que pensou na minha iluminação e na minha sonorização. Aqui eu tenho os técnicos que vão desempenhar essa função, que vão fazer o negócio moer, né? Então eu tenho um técnico de PA, eu tenho um técnico de monitor. Para quem não sabe, PA, ele deixa reguladinho o som que vai chegar para o público e o técnico de monitor deixa reguladinho o som que vai chegar para os artistas que estão no palco, né? Então eu tenho técnico de PA, eu tenho técnico de monitor, eu tenho um sonoplasta, se é uma peça de teatro que usa efeitos, que usa ruídos, que usa música. Eu tenho um sonoplasta, um coordenador de palco que vai coordenar a confusão toda. Tem um cenotécnico. Lembra que a gente falou lá na cabeça do nosso evento? Tem um cenógrafo, que é a pessoa que pensa o cenário. Aqui, no corpo do meu evento, no tronco do meu evento, eu vou ter um cenotécnico, que é quem monta o que o cenógrafo pensou, entendeu? Um iluminador para montar
o que o light designer pensou, né? Alguns holds para me ajudar em toda a montagem, né? E aí eu tenho motoqueiros, eu tenho, uma coisa super importante, um coordenador de proteção sanitária, né? Hoje a gente está precisando dessa nova função aí, que é tomar conta de quem está chegando, né? Pegar o cartão de vacinação, ver se está vacinado, está usando máscara, distribuir álcool em gel, aferir temperatura, enfim, fazer tudo para proteger as pessoas. Então, talvez eu precise de alguém que coordene essas ações, né? Preciso de bilheteiro, de contador, do apresentador, se for o caso, né? Preciso, enfim, de pessoas que vão estar fazendo aquilo acontecer junto com você. Você teve as pessoas que pensaram em tudo que vai acontecer, e essas pessoas agora precisam de outras pessoas para poder fazer aquilo de fato acontecer. Ou seja, alguém pensou e alguém botou para moer. Alguém ferveu a água e alguém passou o café. É mais ou menos por aí que a gente vai pensar. É mais ou menos assim que eu divido, tá? Agora é importante lembrar que essas pessoas, elas podem acumular funções. Sim, elas podem acumular funções. Essas pessoas, elas podem ser, por exemplo, pode ser o mesmo light designer ser o técnico de iluminação, sem problema, tá? Só para você entender que hoje o que eu estou fazendo com vocês é mostrar quais são as funções que a gente vai ter. Porque a gente precisa olhar para cada função. É super importante a gente fazer isso como produtor cultural, tá? A terceira parte, que eu digo que são os meus braços e minhas mãos, são os meus fornecedores. A gente precisa entender quais são os fornecedores que vão trabalhar com você para poder fazer o seu evento acontecer, tá? A gente pensou até agora em quem está pensando o seu evento cultural, a gente pensou agora em quem está dando suporte a quem está pensando, e agora a gente vai pensar em quem vai, de fato, criar a estrutura que você precisa para que aquilo aconteça. Por exemplo, eu preciso de palco, aí eu vou precisar entender que estrutura de palco é essa, né? Ou se eu vou alugar um teatro que já vem com o palco pronto, eu preciso de camarim, mesma coisa, vou ter que montar o camarim ou é um lugar que já tem camarim, né? Eu preciso contratar equipamento de som, equipamento de luz, transporte, alimentação, hospedagem, banheiros químicos, muitas vezes a gente tem que alugar, né? Telão e projetor, equipe de credenciamento, gerador. Em muitos momentos a gente precisa de gerador mesmo quando tem energia no lugar. Às vezes a gente precisa de um gerador para ficar em stand-by. A gente precisa de testeira, tela ortofônica. Essas coisas são aquelas... Quando você chega num palco de rua que tem um nome bem grande do festival assim em cima, aquilo se chama testeira, certo? Tela ortofônica é quando você chega num palco de rua e você vê que na lateral, justamente onde fica a caixa de som, tem também informações ali, uma coisa bem bonita, cheia de desenho, que é toda furadinha aquela tela. Aquilo chama tela ortofônica, que é para poder o som passar. Ele não atrapalha a passagem de som. Falando em som, na frequência entra aqui, bom dia Marcito, estou aqui falando sobre o corpício de um evento cultural. É bom você assistir essa live toda depois, tá bom? E aí você vai ter alimentação, equipe que vai levar alimentação de camarim, seguranças, né? Você vai ver se precisa de cortina, essas coisas, equipe de decoração, se for o caso, se vai ter manobrista, se vai ter brinde, se vai ter filmagem, fotógrafo, transmissão ao vivo, né? Profissionais de acessibilidade que você vai precisar também, assessoria jurídica quando for o caso, brigadistas, receptivo, bebidas, definir se é um evento que vai ter bebidas, você precisa definir quem é o fornecedor das suas bebidas, né? Enfim, tendas todos, cadeira, sofá, se você vai precisar, né? Eu, por exemplo, quando faço evento com orquestra,
eu preciso aí de pelo menos umas 70 cadeirinhas para poder ficar tudo em paz. E aí pensar se vai alugar internet, se vai precisar alugar internet, se vai ter ambulância. Enfim, você vai precisar pensar em todas as demandas do seu evento, tá? Eu dei alguns exemplos aqui, mas, como sempre, eu digo que cada evento tem suas características específicas e você precisa pensar nessas características para não dar... para você não ter problema mais na frente e não esquecer de nada, tá certo? Definir a cabeça, definir o tronco, definir os braços e agora eu vou definir o quê? As minhas pernas, o que me leva mais longe, que é a minha comunicação. A gente não pode esquecer de jeito nenhum de pensar na comunicação do nosso projeto, tá? Então, a gente vai precisar de uma assessoria de imprensa, de uma assessoria de comunicação, que é uma assessoria mais ampla do que a assessoria de imprensa. A gente vai precisar de alguém que pense a nossa comunicação acessível. Olha que coisa importante. A gente vai precisar de um designer, né? Isso tudo é muito, muito importante. Vai precisar de um gestor de tráfego na internet, que hoje é a coisa mais preciosa que existe, né? Em pessoas que vão fazer os conteúdos que a gente vai colocar aqui. Quem que vai estar à frente de tudo isso? Quem é que vai pensar a estratégia, né, de marketing dentro das redes sociais, que é uma rede muito poderosa, né? Pensa em tudo isso. E aí eu digo que são as nossas pernas, porque são as pessoas que vão fazer com que o nosso evento chegue mais longe, né? E o nosso evento consiga atingir pessoas que, se a gente não tivesse eles, a gente com certeza não atingiria. Então, pensa na tua parte também de comunicação e nas pessoas que vão fazer essa parte de comunicação. O seu evento, ele pode ser bem pequenininho, mas ignorar que existem essas demandas é um risco enorme para o seu evento, tá certo? Então, levanta tudo que você precisa realmente e depois vai definindo quem vai fazer o quê, né? Agora, você pode dizer para mim assim: nossa, Carlinha, eu não tenho dinheiro para ter uma equipe desse tamanho que você falou para mim agora aí. Ah, meu Deus, quem me dera eu tivesse tanto dinheiro para contratar tantas pessoas. Fica tranquilo, você não precisa dessa equipe gigante. O que você precisa realmente é levantar todas as funções e definir os responsáveis para cada função. O responsável de cada função, você tem que ter isso com muita clareza na sua frente. Você tem que ter isso com muito forte na sua imagem, tá certo? Falei tão enrolado agora, né? Peraí. Você precisa ter uma visão muito clara de todas as funções e quem vai desempenhar cada função. Agora eu consegui coordenar as informações. E como é que eu vou falar com todo mundo? Ou como é que eu vou gerenciar todo mundo? Agora está começando a dar um medinho, né? Que você vê que de repente você está à frente de um negócio que tem um monte de gente que vai estar trabalhando para você e tal. E como é isso? Como é que eu vou conseguir gerenciar todo mundo, né? Bem, primeira coisa que eu digo é que depois do advento do WhatsApp, a minha vida mudou. Porque, minha gente, eu sou uma produtora do século passado. Eu já cheguei... Quando eu comecei, não tinha Google. Quer dizer, devia ter Google, mas eu não tinha acesso ao Google, né? E eu não tinha acesso ao Google. A gente mandava os contratos pelo correio, sei lá, para Brasília, Minas Gerais. Mandava pelo correio, o contrato voltava assinado. Era assim o processo. A gente usava fax, minha gente, fax. Pense, quando chegou uma impressora, que era impressora e fax, foi uma coisa assim, meu Deus, que fantástico. Minha gente, ó, sei não. Então, hoje a gente tem WhatsApp, a gente tem e-mail, é tudo muito mais fácil. Eu costumo fazer todas as minhas operações de trabalho pelo WhatsApp. Eu falo com todo mundo pelo WhatsApp e isso facilita realmente minha vida, né? Não é tão difícil quanto parece. Mas
E, na verdade, ter uma equipe maior vai fazer com que você tenha menos trabalho, por incrível que pareça. Porque você vai estar dividindo as funções que era você que ia desempenhar tudo. Era você que ia fazer tudo. Porque tudo ia ter que acontecer. Alguém tem que fazer. Se não tem ninguém para fazer, adivinha quem vai fazer? O produtor que está à frente de tudo, não é? Então, você, na verdade, está dividindo o seu trabalho com outras pessoas. E aí, ó, muito mais fácil, tá? Você vai combinar com cada um você vai combinar o que cada um vai fazer, tá? Aí você vai combinar isso e depois você só tem que prestar atenção se está todo mundo realmente fazendo o que você combinou, certo? É simples assim, minha gente, é simples mesmo. E aí eu acho tão simples assim porque eu uso o meu checklist para gerenciar tudo isso. O que é o meu checklist? É uma lista que eu faço e coloco. Esté tá falando que é para não dar sorte pro azar. Pois é, menino. O que é um checklist? O checklist é uma lista que eu faço e que eu coloco lá todas as informações do evento. Então, eu vou colocar lá a função de bilheteiro. Quem vai desempenhar a função de bilheteiro é Joãozinho. Massa, tá aqui. Então, bilheteiro, quem vai fazer é Joãozinho. Joãozinho vai receber tanto para fazer isso. Os contatos dele são esses daqui. E eu combinei que ele ia chegar a tal hora para desempenhar essa função. Acabou, morreu aí. No dia você só vai ver se naquela hora Joãozinho chegou. Olha que maravilha. Não é você que vai para a bilheteria para vender os ingressos e contar e fechar borderô e tal. Entendeu? Olha só que negócio legal. Não é bom? Então, é isso aí. Seu checklist vai te ajudar muito nessa gerência, porque vai estar tudo anotadinho, vai estar tudo bonitinho lá, e aí você vai conseguir desempenhar muitas funções ao mesmo tempo, porque na verdade você está coordenando quem está desempenhando as funções, tá? E você pode me perguntar assim, mas Carlinha, eu não posso fazer um evento com uma equipe pequena? Sim, você pode fazer uma equipe... Eita! Você pode fazer um evento com uma equipe pequena. Sim, você pode. Claro que você pode. A minha preocupação hoje é de te mostrar que você precisa ter consciência das demandas do seu projeto, tá? Por exemplo, se você vai fazer uma peça de teatro, você vai ter que pensar no cenário. E se você não pensar no cenário, vai ficar um buraco. E você pode até não ter dinheiro ou não ter ninguém para fazer o cenário, mas ele vai ter que acontecer. Por exemplo, o cenário do Festival São João Sinfônico fui eu mesma que fiz. Às 10 da noite. Eu não tinha, eu só tinha dinheiro para comprar material. Eu não tinha dinheiro para pagar alguém para fazer o cenário. Festival é assim, minha gente. A gente vai gastando com tudo, vai se apertando. Num momento ou em outro, a gente vai acabar se apertando. E aí, como estava bem apertado, eu falei com a designer, pedi para que ela desenhasse um cenário. Designer que por acaso é minha filha. Pedi para que ela desenhasse o cenário e eu mesma fui na loja, comprei material, trouxe para casa e todos os dias, a partir das 10 da noite, quando terminavam minhas demandas do festival, eu ia confeccionar o cenário do festival. E aí no dia foi só montar, foi super simples, era uma coisa, claro, muito simples, mas que ficou com um efeito visual super bacana. Então, o que acontece eu precisava ter um cenário. Não adianta você dizer, não tenho ninguém que faça o cenário, então não vai ter. Pode fazer o seu evento sem cenário? Pode, mas se ele puder ter um cenário, não é melhor? Então é importante a gente visualizar quais são as demandas para poder entender quem vai fazer. Pode ser que a sua equipe seja bem pequenininha e que todo mundo faz tudo, mas é importante distribuir as funções para cada um, para não ficar alguma função sem ser realizada, tá certo? A minha preocupação hoje é passar essa informação para você. Define as funções, define quem vai executar cada função, mesmo que cada pessoa tenha mais de uma função para executar, tá certo? E normalmente tem, normalmente é assim. Então, fazendo um resumão de tudo que eu falei aqui, eu costumo dividir
assim, você pode pensar no seu evento cultural como se fosse o corpo de uma pessoa, tá? Divide ele em 4 partes: na cabeça, tronco, braços e pernas, certo? A cabeça é a equipe que vai pensar o seu evento. Diretores, produtores, essa equipe que vai fazer o seu evento, raciocinar para entender como o seu evento vai acontecer, tá? O tronco, bom dia, Djalma, já tô no finalzinho, mas eu tô fazendo um resumão, olha a sua sorte, hein? Tô fazendo um resumo do que eu falei aqui hoje, então fica aqui. Seguinte, divide para realizar o seu evento e entender quais são as pessoas que você precisa que trabalhem com você nesse evento, divide ele como se fosse um corpo. A cabeça, o tronco, os braços e as pernas, tá? A cabeça é a equipe do seu evento que vai pensar no evento. Então, são os produtores, são os diretores, os arranjadores, os roteiristas, são aquelas cabeças que vão realmente imaginar como é que o evento vai ser. O tronco é a equipe que vai fazer o seu evento acontecer, que vai criar a estrutura para sustentar a cabeça. Então, são os assistentes de direção, são os holds, são os técnicos de som, os técnicos de iluminação. E isso vai fazer com que a gente consiga sustentar essa cabeça para que tudo aconteça como essa cabeça pensou, tá? Os braços são os seus fornecedores. São pessoas que vão operar o evento por você. Ou seja, é o seu equipamento de som, o seu equipamento de luz, é um gerador, são estruturas que você vai precisar que estejam ali para que você, de fato, para que o seu evento de fato aconteça, né? E as pernas são a comunicação, que é o que vai fazer com que seu evento cultural chegue mais longe. A gente quer que o nosso evento cultural chegue muito longe. E para isso, a nossa equipe de comunicação consegue realmente dar esse empurrão. Por isso que eu digo que as nossas pernas, ela empurra a gente para frente, né? Ela empurra nosso evento cultural para frente e faz chegar essa informação em mais pessoas, tá? Então, cabeça, tronco, braços e pernas, tá? Entenda que todas as partes desse corpício, elas são muito importantes, tá? São muito importantes nesse processo todo. Então, não negligencia nenhuma dessas partes. Esté está aqui falando que adorou a analogia. Mulher, eu sou uma mulher cheia de analogia porque eu tinha muita dificuldade na escola de entender as coisas. Então, eu precisava de exemplos, eu precisava de analogias, senão eu não entendia nada. E eu acho que todo mundo é igual a mim. Eu sempre acho que é mais fácil quando a gente pega alguma coisa que a gente está convivendo o tempo todo, né? E se é uma coisa que a gente vê todo dia, cabeça, tronco, braços, pernas, a gente sabe exatamente as funções de cada um, né? Fica mais fácil para a gente entender. Eu sempre tive dificuldade de entender as coisas na escola e eu só entendia quando alguém me dava um exemplo ou fazia uma analogia. Por isso que eu uso sempre analogias para poder ajudar no entendimento, né? Então, não esquece que todas as partes do seu corpício são importantes, certo? E depois de levantar essas partes, define as funções de cada uma e identifica quem vai ser o responsável por cada função, certo? Isso é muito, muito importante. Você não pode deixar nenhuma função sem um responsável. E também, você deve se lembrar que as pessoas podem acumular funções, normalmente até acumulam, até isso a prática é assim, as pessoas acumulam funções, mas você tem que prestar atenção para não colocar para a mesma pessoa 2 funções que ela não vai conseguir fazer ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, não dá para a pessoa ser bilheteira e porteira ao mesmo tempo, porque enquanto a pessoa está vendendo ingressos, ela não tem como estar na portaria recebendo as pessoas que estão entrando. Por exemplo, são funções que são incompatíveis. Então, tem que ser feito por 2 pessoas diferentes. Mas a pessoa que está fazendo aqui bilheteria pode ter montado o camarim lá atrás? Pode. Pode ter organizado tudo lá atrás? Pode. Antes dele ir para a bilheteria, pode. Então, essa pessoa pode acumular essas funções, certo? Se liga que tem função que vai bater uma na outra e não vai dar para a mesma pessoa acumular. Presta atenção nisso, né? Então,
Depois de levantar a equipe e entrar em contato com todo mundo, definir tudo o que cada um vai fazer, cabe a você realizar a sua principal função, que é gerenciar todo mundo, para garantir que cada pessoa vai cumprir exatamente o que foi combinado. Prontinho, seu evento já está totalmente dominado, está tudo pronto, você já pode correr para o abraço. É isso, minha gente. Essa era a conversa de hoje. Djalma entrou na hora certa, na hora do resumão. Essa era a conversa de hoje. Quem não assistiu do começo, corre lá para cima, que hoje eu falei sobre as funções, as demandas e as funções que são desempenhadas em um evento cultural. Então, volta lá para cima, pega teu caderninho, porque tem conteúdo legal aqui para te ajudar a fazer um evento cultural com tranquilidade e com uma visão mais ampla, né? Tomando conta de tudo, tá certo? Gente, amanhã eu tô aqui de novo com mais conteúdo para vocês e, por favor, me coloquem aqui nos comentários o que vocês querem saber, né? Sobre o que você quer ouvir falar, que eu vou fazer os conteúdos aqui especialíssimos para você, tá bom? Todo dia eu tô aqui a partir das 8 da manhã, nunca é às 8 em ponto, mas eu tô aqui a partir das 8 da manhã e a gente sempre tem esse bate-papo massa aqui. Muito obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê de novo. Um beijo. Fui!